Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa pós-graduação. Quero dar as boas-vindas a todos vocês da turma 13, turma presencial, que está assistindo a gente em casa ainda por conta da pandemia, e a vocês, alunos da turma 14, que são originalmente da turma online. Sejam bem-vindos e que vocês possam aproveitar esse encontro nosso com as minhas expectativas e votos de que todos estejam bem, saudáveis, protegidos aí em casa. Pessoal, vamos começar o nosso conteúdo de hoje, e hoje nós vamos falar sobre o Instituto da Decadência. É muito comum eu ouvir questionamentos, eu receber e-mails, questionamentos, versando sobre a dúvida que existe entre decadência e a prescrição em matéria tributária. É muito comum eu ser questionado e a pessoa às vezes traz o questionamento para mim, fazendo uma evidente confusão entre os institutos. Então, nosso objetivo aqui é sanar isso para que você nunca mais se equivoque ou nunca mais tenha dúvida acerca do que é um instituto do que é outro. Porque, por mais que eles sejam eventualmente parecidos, existem diferenças conceituais que tornam eles institutos muito diferentes aqui na matéria tributária. E eu já de antemão aviso a vocês, especialmente você, aluno que é advogado em outras áreas, que o nosso instituto aqui, ele é um pouco diferente da decadência e da prescrição em outras esferas do direito. Por quê? Tanto a decadência quanto a prescrição são para a gente causas de extinção do crédito. A gente vai ter um módulo aqui no nosso curso só para falar das causas de extinção, mas como a gente vai falar de decadência e prescrição, lá na frente a gente não volta a falar do Instituto. Então é importante que você entenda ele hoje, para que a gente aborde com todas as propriedades possíveis aí os institutos. Nós vamos falar disso em 3 aulas. Hoje sobre decadência, na nossa próxima aula sobre prescrição e uma terceira aula que eu quero falar com vocês sobre a prescrição intercorrente. Tá? Então serão 3 aulas onde nós vamos abordar esses 3 temas aí. De toda sorte, hoje eu reservei para que nós falássemos especificamente acerca da decadência. Então, vamos lá. Eu dizia para vocês que é um instituto que é um pouco diferente de outros ramos do direito, especialmente porque se trata aqui de uma hipótese de causa extintiva do nosso crédito tributário. Muito bem, vamos lá para o nosso material, quando a gente fala do conceito da decadência. Pessoal, quando a gente fala de decadência, a decadência é um instituto que faz com que exista aí uma situação onde se perca o direito subjetivo do fisco em constituir o crédito tributário. Ou seja, a Fazenda Pública, quando acontece o Instituto da Decadência, ela perde o direito de realizar lançamento. Ou seja, se ela não tiver levado a efeito os atos necessários à consecução do lançamento e não fizer isso dentro do prazo legal, ela perde o direito de poder realizar o lançamento. Então, quando a gente pensa em decadência, nós estamos diante de um instituto que faz com que a Fazenda perca a possibilidade de invocar o crédito tributário. Quando nós falamos sobre lançamento nas nossas últimas aulas, eu sempre bati com você na tecla de que o ato de lançamento é o ato que faz constituir a obrigação tributária. É o ato que faz com que o crédito torne-se um crédito exigível. Lembra que nós falamos que não existe exigibilidade sem crédito tributário? E o crédito é constituído pelo fato gerador associado ao ato administrativo de lançamento. Uma vez constituído o crédito tributário através do lançamento, o tributo passa a ser exigível, torna-se um crédito tributário exigível. Acontece que quando a gente percebe ou verifica a existência do Instituto da Decadência, o que acontece é que a Fazenda Pública perde o direito a fazer acontecer essa decadência, de forma em que existe essa situação onde ela perde o direito de constituir o crédito tributário. Então, a gente vai enxergar que a decadência faz extinguir o direito, faz extinguir o crédito tributário em si, fazendo com que o próprio direito material, ou seja, a própria situação que faz nascer a obrigação tributária, também se perca numa análise de exigibilidade. Então, a Fazenda perde o direito de poder lançar o crédito tributário, perde o direito de poder constituir o crédito, fazendo então com que
exista a extinção da obrigação tributária. Então, se a gente imagina uma situação de decadência, e você sabe que eu gosto, né, de tentar demonstrar graficamente isso, se a gente enxerga a decadência, a gente verifica a decadência como sendo esse espaço de tempo aqui, ó, entre a efetivação, a prática do fato gerador e antes de que efetive-se o lançamento. Ou seja, se houver aí uma situação, um hiato, um espaço de tempo entre o fato gerador e o lançamento que atinja lá o prazo quinquenal, a gente estaria diante aí de uma figura que faz com que a Fazenda Pública perca o direito de efetivar o lançamento do crédito tributário. A partir do momento em que ela perde esse direito, onde ela deixa de poder agora lançar o crédito tributário, a gente vai enxergar aí uma causa extintiva da obrigação. Então, a partir do momento em que eu enxergue a prática do fato gerador, onde ele tem efetivamente ali acontecido, nós vamos ter o nosso termo inicial de 5 anos para que a Fazenda Pública proceda ao lançamento do crédito tributário. E quando eu falo que ela precisa dessa análise para proceder ao lançamento do crédito tributário, é muito importante a gente entender exatamente qual que é o termo inicial, qual que é o momento em onde efetivamente a gente enxerga a prática do nosso, o momento, né, em que a Fazenda Pública pode realizar esse lançamento. Quando a gente vai lá para o Código Tributário Nacional, ele traz para a gente duas previsões legais acerca da decadência. A primeira delas, talvez a mais conhecida, é a previsão do artigo 173, que fala lá para a gente que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito, ou seja, realizar aquele ato de lançamento, extingue-se após 5 anos contados. Aí, ele traz para a gente duas hipóteses. Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 2. Da data em que se tornar definitiva a decisão que tiver anulado o lançamento por vício formal. Vamos entender esse negócio todo aqui hoje, tá? Então reparem que aqui nós temos duas figuras que trazem para a gente termos iniciais para a contagem do prazo decadencial. Ou o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou da data em que for definitiva uma decisão que tiver anulado o lançamento por um vício formal anteriormente efetuado, ou seja, o lançamento já aconteceu e houve a nulidade do lançamento por alguma formalidade, por algum vício formal. A gente vai entender o que poderia ser esse vício formal aí. Olha o que o parágrafo único traz de recado para a gente. O direito desse artigo, ou seja, o direito no que tange aqui ao lançamento, extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, ou seja, com o decurso do prazo quinquenal, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito, ou seja, contado da data em que tenha sido iniciada o ato de lançamento, o ato administrativo para a constituição do crédito tributário, através da notificação ao sujeito passivo e de qualquer medida preparatória que seja indispensável ao lançamento. Então, aqui, uma observação, a gente vai analisar esse parágrafo único já já. Uma outra hipótese que nós também temos no nosso Código Tributário Nacional, e nós falamos sobre isso na aula que falamos de lançamento por homologação, nós temos aqui o parágrafo 4º do artigo 150 que falava pra gente, né? Se a lei não fixar prazo à homologação, será de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador, expirado esse prazo sem que a Fazenda tenha se pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Só que essa figura aqui de fato de contar do fato gerador e não do primeiro dia do ano seguinte, vale especificamente para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, que nós já falamos, né? Aquele tributo em que tenha sido declarado e em que tenha sido efetivado o pagamento por parte do contribuinte. Olhando essas três figuras, olhando esses dois artigos, na verdade, nós podemos enxergar aqui 3 situações básicas onde a gente pode suscitar a questão
da decadência. São 3 situações, 3 hipóteses em que a decadência vai acontecer. Então, vai acontecer essa extinção a partir do primeiro dia seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Eu posso pensar aqui no fato gerador, vou analisar isso com vocês. A fazenda perde o direito, a partir de 5 anos, a contar da decisão que anulou por vício formal um lançamento, ou a partir do momento em que tenha se praticado o fato gerador, sem que a fazenda pública tenha homologado o lançamento. Muito bem. Quando eu olho para... Opa, eu deixei aqui a minha carinha e vocês não viram aí na tela a informação do item 3, né? O direito da fazenda constituir extingue-se após 5 anos contados da data em que a fazenda deveria ter homologado o lançamento lá e não fez, enfim. Então a gente tem essa possibilidade. Muito bem. A partir do momento em que a gente olhe e veja e parta dessas 3 hipóteses, eu quero a partir de então analisar cada uma delas com vocês. Então vamos lá. Primeira regra, a chamada regra geral, que é do artigo 173. Lá no artigo 173, ele fala do prazo de 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Eu gosto de trabalhar com a ideia de que primeiro dia do ano seguinte, do exercício financeiro seguinte, ou seja, primeiro dia do ano seguinte, aquele em que houve o fato gerador. Por que que eu penso dessa forma? Porque aqui nós estamos diante de uma hipótese onde trataremos a decadência para dois tipos de tributo. Tributos sujeitos ao lançamento por declaração e tributos sujeitos ao lançamento direto ou de ofício. Então, sempre que um tributo for sujeito a lançamento por declaração ou direto ou de ofício, a contagem do prazo decadencial vai ser feita na forma do artigo 173, inciso 1. Ou seja, eu vou contar esse prazo no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, sempre o dia 1º de janeiro, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A partir de quando que um lançamento pode ser efetuado? Se eu lembro da nossa linha do tempo, o lançamento só pode ser efetuado após a prática, após a ocorrência do fato gerador. Ou seja, a partir do momento em que o contribuinte tenha praticado o fato gerador num tributo sujeito ao lançamento por declaração ou sujeito ao lançamento de ofício, o prazo decadencial começa a contar a partir do primeiro dia de janeiro do exercício seguinte àquele em que houve o fato gerador. Ou seja, a partir do momento em que o contribuinte tenha praticado o fato, a fazenda pode fazer o lançamento a partir daquela data. Mas até ali não está contando o prazo decadencial. Começa a contar a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, do ano seguinte, 1º de janeiro, a partir ou seguinte ao do fato gerador. Isso quer dizer a rigor o seguinte: se o seu tributo, como IPTU, por exemplo, tiver o lançamento dele, o fato gerador dele é aferido dia 1º de janeiro de 2020, e a fazenda, porventura, não tiver efetuado o lançamento dele lá no mês de janeiro ou fevereiro, o prazo decadencial dele começa a computar dia 1º de janeiro de 2021. E ali eu começo a contar o prazo do zero. 1º de janeiro de 2021 começa a contar o prazo. 22, 23, 24, 25. 1º de janeiro de 2026 se encerraria ali, atingiria o prazo quinquenal, e aí, a partir desse momento, nós teríamos a extinção do crédito tributário por decadência, caso o fato gerador do IPTU de 2020 não tivesse sido constituído pela via do lançamento antes disso. Então, nós estamos aqui diante de uma situação que faz com que o meu termo inicial sempre seja o 1º dia de janeiro do exercício seguinte àquele em que se efetivou o fato gerador, aquele em que o tributo poderia ter sido objeto ali de lançamento, tá legal? Então, quando a gente vai lá para o artigo 173, que é a nossa regra geral, nós temos que computar sempre dessa forma. Aí, se o seu fato gerador tivesse sido praticado dia 30 de dezembro, o prazo decadencial começa a contar dia 1º de janeiro do exercício seguinte. Então, sempre após ali a virada do ano, tá bom? Então, a gente vai entender aqui também o seguinte.
Essa regra do nosso artigo 173, ela também vai ser aplicável. Lembra que na aula de lançamentos eu comentei com você que se o tributo tiver sido objeto, se for um tributo originalmente lançável por homologação, mas tiver sido objeto, por exemplo, de um auto de infração para constituir o crédito, para que se fosse efetivado o lançamento através de um ato de ofício, a contagem do prazo decadencial é feita na mesma forma do artigo 173, tá? Então, há a mensuração, na verdade, do nosso prazo de decadência vai ser feito de acordo com a forma como o lançamento foi feito. Então, por mais que o tributo seja um tributo sujeito a lançamento por homologação, por exemplo, imposto de renda, se a Fazenda Pública precisar realizar o lançamento dele por lançamento de ofício, porque o contribuinte fez alguma bobagem, então a contagem do prazo vai ser feita na forma do artigo 173, no inciso 1, por força dessa previsão do tipo de lançamento. Tem até alguns julgados que eu vou tratar com vocês, mostrar para vocês já, tá bom? Agora, eu aproveito essa mesma linha para a gente ressaltar a redação do nosso parágrafo único, né? Porque assim, lá na redação do parágrafo único, você leu comigo agora há pouco, é importante destacar o seguinte: a partir do momento em que a Fazenda Pública já saiba do fato gerador e já deu início a um procedimento de lançamento, então eu não preciso contar, não preciso fazer contagem do prazo a partir do exercício seguinte. Por quê? Se a Fazenda Pública já deu início, já deu andamento a isso, antes mesmo da virada do ano, do exercício financeiro seguinte, e já efetivou o lançamento, a gente já tem lá iniciado o nosso ato de lançamento, já está interrompido o nosso prazo de decadência, tá? Então, só para a gente compreender a redação do nosso parágrafo único. O importante aqui é destacar o seguinte: a partir do momento em que a Fazenda Pública tenha iniciado os procedimentos, eu até voltar com vocês à redação do parágrafo único, olha lá, o direito desse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Ou seja, a gente tem que entender que essa figura do nosso prazo decadencial aqui, ela vai ser contada e vai ser aplicada sempre de forma quinquenal, na forma como o nosso parágrafo único aqui também ressalta, tá bem? Então, quando a gente olha para a decadência, é imprescindível a gente entender essa sistemática aí de que, tendo iniciado o ato de lançamento, a gente tem uma interrupção do prazo, porque a Fazenda, a decadência só se interrompe quando e se houver o ato de lançamento, né? Então, tendo iniciado ali, a gente não vai postergar ou prolongar esse prazo. Ele vai ser interrompido ali, e ali a gente vai ter o nosso procedimento administrativo iniciado, por exemplo, tá bom? Então, esse é um ponto aí a destacar, não há postergação desse prazo de forma alguma. Um outro aspecto que é importante a gente destacar é a redação lá do nosso parágrafo, do nosso artigo 173, inciso 2, e aí o artigo 173, inciso 2, ele traz para a gente a questão da decadência quando eu tenho uma situação que anula um lançamento por vício formal. E aí é importante destacar o seguinte: a gente vai analisar já a diferença entre vício formal e vício material. Mas aqui, o que vai ter acontecido? A Fazenda vai ter realizado já um ato de lançamento, e esse ato de lançamento foi objeto de impugnação ou de discussão judicial. E aí houve um reconhecimento de nulidade do lançamento por vício formal. Em havendo a nulidade do lançamento por vício formal, a gente tem, na verdade, uma postergação, uma prorrogação, uma renovação desse prazo de lançamento. Então, a Fazenda Pública, quando tiver o lançamento anulado por vício formal, esse prazo vai acabar sendo renovado, esse prazo de 5 anos, para que a Fazenda Pública tenha novos 5 anos para realizar o lançamento de eventual desse tributo que tenha sido eventualmente objeto de nulidade por vício formal.
Tá? Então, a gente começa a entender que vício formal são os vícios referentes ao procedimento, aos documentos e etc. E vício material é aquele que tem validade, que vai discutir a existência da norma. Só que assim, eu não quero ficar nessa análise simplista do que é um vício formal com vício material. Por conta disso, eu fui tentar buscar algumas informações que pudessem reforçar o nosso conteúdo aqui, e eu fui me basear tanto na jurisprudência quanto nas decisões administrativas, jurisprudência também, lá da Receita Federal. Então, dentro da Receita Federal, tem uma solução de consulta interna, que eu vou trazer para vocês aqui já na tela. É a solução de consulta interna da COSIT, número 8 de 2013. Depois vocês podem botar no Google, achar ela inteira. Mas eu trouxe aqui pra gente eu trouxe a ementa dessa solução de consulta pra gente, só para que a gente possa aqui enxergar essa figura. E olha comigo na tela o que essa solução de consulta analisou, né? Então ele colocou aqui nessa ementa, né? Normas gerais de tributário, lançamento, anulação, erro na identificação do sujeito passivo, vício formal ou material. Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo, que não prejudique o exercício do contraditório, não gera nulidade do ato de lançamento. A ocorrência de defeito no instrumento de lançamento que configure erro de fato é convalidável e, por isso, é anulável por vício formal. Apenas o erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra matriz de incidência que configure erro é vício material. Olha que interessante isso. Apenas o erro na subsunção do fato, ou seja, na aplicação do fato à norma, quando a gente pensa lá na nossa regra matriz de incidência tributária, seria, nessa visão aqui da Receita Federal, o nosso chamado vício material. Então, a partir do momento em que a Fazenda Pública, em que a Receita Federal use esse critério, é uma forma onde a própria Receita enxerga. Eu não quero dizer que está cercado de absoluta plena aplicabilidade isso, porque isso é uma análise de uso interno da Receita. É interno, mas é publicado, enfim, tanto que a gente teve acesso, né? Não é nada que obtido de forma escusa, mas o que nós estamos falando é uma forma como a Receita Federal trata o tema quando ele vai analisar vício formal ou vício material. A par disso, olha comigo na tela o que nós temos acerca dessa discussão, e aí eu fiz aqui um breve resumo do que essa solução acabou definindo, né? Então ela deu alguns exemplos, como erro formal, erro por mera incorreção e que não importaria na visão da Receita em nulidade ou anulação do lançamento. Aí ele colocou erro na grafia do nome do sujeito passivo, erro da identificação do CPF e do CNPJ, desde que seja identificável, efetuar lançamento contra a pessoa jurídica que tenha sido incorporada ou fundida com outra pessoa jurídica, mas ainda assim sendo possível a identificação da empresa autuada, o lançamento em que tenha sido incluído o nome de solteiro do autuado, ou erro, o nome do cônjuge, enfim. Essas situações são situações que a Receita entende que não são passíveis de nulidade. Outras que ela entende sim, tornando os erros anuláveis, ou lançamento anulável, perdão, lançamento feito em face da pessoa já falecida, em vez de ter sido direcionado contra o seu espólio ou os seus sucessores, na hipótese lá da responsabilidade por sucessão em razão da morte. Equívoco, erro na identificação do responsável pela gestão da sociedade empresária na época do fato gerador. Então, é uma outra forma aqui que a Receita entende como sendo situação de nulidade. Lançamento feito em face de responsável em razão de erro de análise da situação fática, ou seja, quando a Fazenda errar no que tange a aplicação da regra da responsabilidade, e também quando houver vício em face da regra matriz, ou seja, regra matriz nada, lançamento em face da matriz quando quem deveria ser
notificada, autuada, fosse a filial, ou seja, está colocando ali a pessoa errada no polo passivo. E aí ela ainda colocou o seguinte, que o erro na identificação do sujeito passivo, em razão do virtude do erro material, ou seja, em razão da mal aplicação, da aplicação equivocada da regra da responsabilidade, pode implicar em nulidade, porque se há erro de direito, há erro na aplicação da norma, ou seja, se eu estou aplicando contra a pessoa errada, se eu estou analisando um fato jurídico tributável errado, então eu estou aplicando errado, fazendo com que exista um erro aqui naquela regra consequente, né? O critério pessoal lá da regra matriz de incidência tributária. Isso seria um vício de matéria, um vício material tributário, portanto, não pode ser convalidado por uma retificação, seria um vício que anularia o nosso lançamento. E ainda, havendo esse erro de interpretação quanto ao sujeito passivo, também seria uma forma de tornar nulo o lançamento do crédito tributário. Agora, note comigo que a partir dessas premissas, a gente pode tomar pé acerca da forma como a Receita Federal lida com essa questão lá da responsabilidade. Se ela faz alguma coisa no que tange a responsabilidade, que nós estamos falando aqui, e isso tornar ou for reconhecidamente nulo um lançamento por uma situação como essa, nós não estaríamos mais diante de um vício formal, mas de um vício material. E qual que é a relevância disso? De acordo com o inciso 2 do artigo 173, só há nulidade passível de retomar esse prazo de 5 anos se o vício for formal. Ou seja, se houver um vício material na consecução, na análise da matéria tributária, reconhecendo a nulidade material, não há retroação do prazo da decadência. A partir desse ponto, a gente entende que, ao ter uma decisão, seja administrativa, seja judicial, reconhecendo o vício material no lançamento tributário, nós estamos diante de uma situação onde a Fazenda não pode relançar o crédito, a menos que ela faça isso dentro do prazo quinquenal. Então imagine comigo que eu tenha praticado o meu fato gerador lá em 2015, por exemplo. Se eu tiver hoje, em 2020, uma sentença que reconheça, uma decisão administrativa que reconheça a nulidade por vício material, não vai se reiniciar o prazo quinquenal, vai se contar o prazo quinquenal lá da data do fato gerador. Ou seja, se a Fazenda não conseguir relançar esse tributo dentro do prazo quinquenal a contar lá do fato gerador, quando houver nulidade por vício material, nós estaremos diante de uma situação de decadência. Por quê? Não há nada a princípio que suspenda, não há nada que suspenda o prazo decadencial. Ou seja, se a Fazenda Pública deu início a um lançamento e esse lançamento foi anulado por vício material, o prazo decadencial dela não foi suspenso nem interrompido pelo lançamento errado. Ela só teria sido só haveria uma renovação do prazo decadencial se esse vício fosse de natureza formal. Aí se reiniciaria nos termos do artigo 173, inciso 2. Aí se retomaria esse prazo a partir da decisão que reconheceu a nulidade do lançamento por vício formal. Então, se houver vício material, e talvez seja a nossa grande briga, a nossa grande busca quando a gente vai discutir um crédito tributário, é importante reconhecer a nulidade ou vício material no crédito para nulificar a obrigação como um todo e ainda assim impedir que a Fazenda relance aquele tributo ou refaça um lançamento baseado naquele fato gerador havido lá atrás. Então, havendo a nulidade material do lançamento do crédito tributário, a gente não tem renovação de prazo para relançamento. Só há essa renovação de prazo para relançamento quando a nulidade se der por vício formal. Tá bom? Então, a partir desse ponto, a gente começa a identificar
trago aqui algumas sugestões para a gente identificar essas diferenças entre vícios formais e vícios materiais. Como, por exemplo, aqui no nosso quadro, eu coloquei aqui, coloquei um asterisco em identificação do sujeito passivo. Porque eu posso ter essa identificação do sujeito passivo tanto como um erro material quanto como um vício formal. Esse vício formal poderia ser o erro da identificação, um erro excusável. Como a gente falou agora há pouco, o erro na grafia, coloquei o nome de solteiro quando a pessoa já era casada, isso não é um erro que nulificaria o lançamento. Esse é um erro passível de retificação, fazendo com que seja um mero vício formal. Agora, se for uma identificação errada do sujeito passivo no que tange à questão de responsabilidade, como falamos há pouco, então isso tornar-se-ia um erro material. E esse vício material nulificaria o lançamento, não havendo aí prosseguimento do nosso prazo decadencial, né? Então ele se contaria lá da data do fato gerador. Um outro vício material que coloquei aqui pra gente foi o vício no enquadramento legal. Se a Fazenda Pública aplica a norma errada para aplicar a cobrança tributária ou para imputar uma sanção, imputar uma penalidade, se ela erra no enquadramento, se há um vício no enquadramento do crédito tributário ou da sanção, entendo que nós temos aí um vício material. Erro na base de cálculo. A Fazenda lança um tributo aplicando uma base de cálculo equivocada. Na minha visão, também é vício material. Se há nulidade do lançamento, se há um reconhecimento de nulidade do lançamento por conta de vício na base de cálculo, nós estaremos aí diante de uma situação que nulifica o lançamento como um todo. O lançamento está errado, né? O lançamento está viciado. Uma outra forma de enxergar aí, o erro na determinação do fato gerador. Se eu não pratiquei o fato gerador, se o fato gerador não foi efetivamente praticado, é um vício material. Então, a gente tem a nulidade aí por vício material. Capitulação legal da infração. Aqui, a gente até coloquei também um asterisco, porque aqui a gente tem que tomar cuidado nessa linha, uma vez que esse erro na capitulação legal da infração aqui também tem que permitir que o contribuinte faça essa identificação de forma a impedir o seu direito de defesa, né? Que até poderia já enquadrar no item de baixo, o cerceamento de defesa. Mas quando existe isso, se for um erro excusável também, um erro onde que não se permita, que permita, que o contribuinte se defenda, entendo que não teria essa natureza de vício material. Mas é uma tese, uma discussão para se brigar. E a própria decadência, né? Se a Fazenda lança fora do prazo, é claro, é evidente que há um vício material na Constituição, por força, na Constituição do Crédito Tributário, né? Por força do que prevê o nosso prazo para isso. Já quando eu penso em vícios formais, auto de infração lavrado pela autoridade que não tenha competência é um vício formal. Ela não tinha competência ali, mas isso não impede que esse vício, esse lançamento seja refeito por quem tenha competência. Ou identificação lá da autoridade, erro no nome do sujeito, ou falta do nome do sujeito, ou erro lá da sua identificação funcional, por exemplo, não é um vício material. E também não seria vício material a falha na motivação. A pessoa que não expõe ali a sua motivação de forma adequada, não seria ali um vício material, mas um vício formal que poderia a princípio ser sanado. Deixa eu dividir com vocês uma situação que eu acho que é importante a gente destacar. Se houver vício, eu até coloquei ali o asterisco, né? Deixa eu voltar ali para vocês, o asterisco na identificação do sujeito passivo. Imagine comigo que a Fazenda Pública autue a pessoa errada e a pessoa certa, a pessoa que deveria de fato ter sido autuada, compareça espontaneamente a esse auto de infração e suscite nulidade, porque está errado, foi para um e deveria ser para outro. Eu já vi situações onde isso aconteceu e que a Fazenda Pública convalidou e disse, olha, se eu errei quanto à pessoa, mas a pessoa certa compareceu espontaneamente, então isso sanou.
foi sanado o vício, porque houve um comparecimento espontâneo da pessoa correta. Por mais que tenha tido um vício, essa pessoa conseguiu ainda assim identificar-se como sendo a correta e acusou o golpe, digamos assim. Ela apresentou ali a sua defesa, ela compareceu, então, portanto, existe ali foi sanado o vício que eventualmente aconteceria se de fato houvesse uma dificuldade de identificação do sujeito passivo. Então, cuidado, se nós identificarmos um erro material no que tange a sujeição passiva, se o contribuinte efetivamente devedor, a pessoa correta, comparece aos autos por conta, espontaneamente, sem que tenha sido provocada no curso do processo de fiscalização, de autuação, ou até mesmo numa execução fiscal, se for o caso, esse comparecimento espontâneo vai sanar essa figura de vício material que nós estamos falando. Tornar-se mero erro formal que com a retificação da sujeição passiva sanaria essa figura, tá? Não estou falando aqui de execução fiscal, por exemplo, porque na execução fiscal, eu até citei ela aqui agora há pouco, mas vamos pensar que na execução fiscal, a gente sabe, eu não sei se você já tem essa proximidade, mas eu já dou um spoiler de uma aula que a gente vai ter lá na frente, que é o seguinte: mudança de polo passivo na CDA não pode ser feito. Não posso retificar polo passivo em certidão de dívida ativa, inclusive a súmula tratando disso. Então, o que a gente teria que analisar seria justamente essa figura de identificação do nosso sujeito passivo, ele comparecendo, sanando esse vício formal, cancelaria, na verdade, essa hipótese e afastaria a figura do vício formal. Tá? Então, cuidado em relação a isso para a gente não antecipar um ato que eventualmente poderia ser objeto de defesa mediante a impugnação do vício material e aí, consequentemente, anulação de todo o crédito tributário da sanção aplicada. Tá? Então, só uma observação a ser feita aí com vocês. Muito bem. A partir disso, eu quero dar com vocês, uma olhada com vocês, numa outra situação que eu extraí de uma decisão do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Federais, e a gente enxerga aqui essa decisão do CARF. Aqui eu trouxe a ementa para vocês, é uma decisão de 2015, né? Não é uma decisão tão antiga, mas ela fala justamente da questão do vício formal e do vício material. Olha o que ele fala aqui. Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização do crédito e que não está relacionado à realidade representada, declarada, por meio de um ato administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo ou ao sujeito passivo. Então, note, é um vício, olha que importante isso. Ele fala que é um vício que não diz respeito aos elementos de constituição da obrigação tributária, ou seja, não guarda relação com o fato gerador, com a base de cálculo, com o sujeito passivo. O que existe aqui é uma outra figura. Olha comigo, seguindo aqui na ementa, o que eles colocam, né? A indicação defeituosa ou insuficiente da infração cometida, da data em que ela ocorreu, do montante correspondente à infração, à base de cálculo, e dos documentos caracterizadores da infração cometida, a materialidade, não configura vício formal. Ou seja, se tiver então uma falha errada quanto à capitulação da infração, quanto à data da infração ou da obrigação, quanto ao montante, ou seja, existe um erro de cálculo, erro de determinação de base de cálculo, se existe falha nos documentos que formam a infração, ou seja, se falta a materialidade da obrigação, então nós não teríamos ali um vício formal, seria ali um vício material. Então, é importante a gente entender essa diferença, justamente porque numa eventual defesa do contribuinte, numa eventual análise que se faça em relação ao crédito tributário, entender a figura do vício material e do vício formal são
é um ponto essencial aí pra gente, tá? Olha, nessa mesma decisão do CARF, nessa mesma decisão que foi emendada, que eu comentei com vocês agora, nessa daqui, tem uma parte que o relator coloca o seguinte, ó: o vício formal, que fala o artigo 1732 do CTN, abrange, por exemplo, a ausência de indicação de local, da data e hora da lavratura, a falta de assinatura do autuante ou a falta de indicação do seu cargo ou sua função, ou ainda seu número de matrícula. Todos eles configurando elementos formais para a lavratura do auto de infração, conforme o decreto 70235, o artigo 10. Esse decreto, gente, é o decreto que fala do procedimento administrativo fiscal, tá? A gente até vai ter um módulo no nosso curso só para falar dele. Mas ele fala, é o que está previsto no decreto 70235. Mas que não se confundem com a essência / conteúdo da relação tributária, apresentada como resultado de atividades inerentes ao lançamento, verificação do fato gerador, matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido, etc., como prevê o artigo 142. Então, notem, quando a gente fala do lançamento em si, quando a gente pensa no ato de lançamento, que nós já batemos bastante lá, quando falamos do artigo 142, verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, aplicação, cálculo do montante do tributo devido, determinação da pessoa, da sujeição passiva e, quando for o caso, aplicação de penalidade, tudo isso está intimamente ligado com a questão do vício material. Se na constituição do crédito houver um vício nessa análise, nós teremos um vício material, ou seja, o nosso prazo decadencial, olhando lá para o artigo 172, não se interromperia por esse vício, por esse lançamento anulado por vício material. Ou seja, se a fazenda deu início a um lançamento que foi cancelado por vício material, nós temos a nulidade completa do lançamento, afastando isso, e a fazenda só poderia levar a efeito um lançamento se fizesse isso dentro do prazo decadencial de 5 anos, contados lá ou do fato gerador ou do primeiro dia do ano seguinte. Então, a gente tem que entender isso. A nulidade do vício material cancela a obrigação tributária como um todo e muitas vezes, dado o lapso temporal, vai impossibilitar que a fazenda pública relance esse crédito tributário. Então, se você estiver discutindo um crédito tributário numa ação judicial, é muito importante que você busque ali a nulidade pelo vício material, até mesmo na impugnação administrativa, né? Que você busque a nulidade ali do vício material, para que então a gente tenha aí o maior possibilidade de ter a consecução da nossa decadência, tá bom? Então, esse é um ponto aí que eu queria bater com vocês. Espero que tenha ficado claro aí qual é a forma, qual que é a diferença entre os chamados vícios materiais e formais. Para a gente isso é muito importante. E depois você me manda uma mensagem para dizer se você entendeu ali ou não, tá legal? Então, vamos pensar ainda numa outra figura. E aí eu quis trazer para você uma decisão da Justiça, né, do STJ, reconhecendo essa questão de que o lançamento declarado nulo, aqui era um lançamento onde a Fazenda Pública foi anulado o lançamento porque havia uma cobrança de tributo progressivo quando não se admitia, né? Então, lançamento declarado nulo por progressividade, vício material, decadência, ocorrência do artigo 173, inciso 1. Aí ele coloca que caso em que o lançamento de IPTU foi declarado nulo por progressividade nas alíquotas aplicadas, o que corresponde a vício material, conforme entendimento pacífico desta Corte. É assente nesse STJ que a renovação do prazo para realizar o lançamento só é possível em caso de vício formal, a teor do que fala o artigo 173 do nosso Código Tributário Nacional, no inciso 2. E aí eu quero aproveitar que a gente está falando disso e eu quero comentar com você um caso meu, um caso prático. Só fazendo um parênteses antes disso. Aqui você reparou que ele falou de nulidade do IPTU por vício de progressividade. Só que se você voltar nas aulas nossas, você vai ver que eu falei para você que IPTU é progressivo. Por que esse julgado foi assim? Até o ano 2000, quando nós tivemos a emenda 29, o tributo IPTU não era progressivo, não se admitia a progressividade. Ele só passou a ser admitida a progressividade a partir da emenda 29 de 2000, que criou
a fixação constitucional expressa da possibilidade da progressividade do IPTU. Antes disso, não havia essa prerrogativa para o tributo, tá? Então nós não tínhamos a possibilidade da progressividade até a emenda 29 de 2000. A partir de lá, houve a previsão e as municipalidades passaram a poder cobrar o IPTU de forma progressiva. E nesse caso, você viu lá comigo que o julgado é de 2013, né? 2013, ou seja, um IPTU anterior a 2000 estava sendo analisado pelo STJ lá em 2013, em outubro de 2013, foi quando foi publicada aí essa decisão, ou seja, você vê o tempo que leva, ou que levou essa discussão para ser analisada e ter reconhecimento do lançamento, da nulidade do lançamento do crédito tributário, tá bom? Então, esse é o ponto aí que eu queria tratar com vocês. Eu ia contar daquele caso prático. Entramos com ação anulatória de IPTU por conta de erro na base de cálculo. Qual que era a discussão? Vários imóveis, e esses vários imóveis tinham lá vícios evidentes de base de cálculo. Esses vícios evidentes de base de cálculo aconteciam para alguns imóveis. Então, o cliente tinha uma grande quantidade de imóveis e tinha imóvel que o lançamento de IPTU apurava o valor de base de cálculo como sendo tipo dobro do valor de mercado desse bem, o que não pode acontecer. A base de cálculo do IPTU tem que ser o valor venal. O valor venal do imóvel, em tese, é o valor. A palavra venal vem de venda, né? Então, em tese, a ideia é que o valor da base de cálculo do IPTU represente o valor do imóvel, o que a gente conhece comumente como valor de mercado. E a gente sabe que muitas prefeituras têm sempre um valor muito abaixo do que o valor de mercado por várias razões, especialmente razão política, né? Mas, enfim, nesse caso, havia um vício. A prefeitura cobrava um IPTU de valor superior ao que de fato valia o imóvel. Então, a gente entrou com uma ação anulatória e no curso dessa ação anulatória se comprovou, através de perícia, que existia essa diferença. Então, o perito constatou que para alguns imóveis tinha diferença para mais de 3, 4, 5%. Mas também constatou que havia diferença para mais, em alguns imóveis, de 80%, 90%. Então, nós tínhamos uma grande diferença para alguns, uma pequena diferença para outros, mas de todos os imóveis que foram objeto de análise dessa ação, apenas um não estava equivocado. Apenas um estava com valor de lançamento dentro dos padrões de valor do bem. Isso fez com que nós conseguíssemos uma sentença de procedência, né? Já que só teve um imóvel, tinha mais ou menos uns 80 imóveis nessa discussão, só um imóvel foi reconhecido como ok no que tange ao seu valor, fazendo com que a Fazenda Pública a sentença tornou nula a cobrança. Ela foi procedente para anular o lançamento de todos aqueles imóveis onde a perícia constatou o excesso de cobrança, a cobrança feita a maior. Essa nulidade foi reconhecida e a gente entende ali que existiu um vício material. Foi interessante essa sentença, porque nessa sentença o juiz sentenciou à época determinando que fossem expurgados do lançamento os valores a mais. Mas ela tornou nulo o lançamento. Não adianta expurgar. A Fazenda teria que relançar esse tributo em base de cálculo correta. Se ela fizesse isso, naquele momento já não teria mais prazo. Porque essa ação, ela durou mais ou menos uns 10 anos. Então, até ter transitado em julgado, o tributo, o fato gerador já tinha passado mais de 5 anos. Ou seja, a Fazenda teve uma sentença de nulidade da cobrança, houve um reconhecimento de nulidade da obrigação tributária, houve um vício de constituição no lançamento, tornando nula a execução, a cobrança, tornando nulo o lançamento, e dado o lapso temporal entre a decisão que reconheceu a
a nulidade e o fato gerador, nós estaríamos ali com o prazo de decadência já ultrapassado. Ou seja, se a fazenda vier agora, por exemplo, e quiser lançar esse tributo falando, olha, mas a sentença tem menos de 5 anos, o acórdão tem menos de 5 anos, o trânsito em julgado tem menos de 5 anos, ela não poderia, porque já teríamos ali um vício formal na Constituição. O vício formal nulificou o lançamento, fazendo com que se aplique nessa hipótese uma negativa, um contraponto do artigo 1732. A Fazenda poderia relançar a partir desse trânsito em julgado se fosse um vício formal. Considerando que foi um vício material, um vício no lançamento na Constituição do crédito tributário, ela não pode vir e relançar esse crédito agora, fazendo com que a Fazenda tenha perdido efetivamente o direito de qualquer lançamento, de qualquer Constituição em relação a esse crédito que nós conseguimos a sentença de nulidade. Tá legal? Então, é um ponto interessante entender isso e tentei trazer um aspecto prático aí para vocês, para a gente dar cara para esse Instituto da Decadência. Beleza? Vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta com mais decadência aqui na nossa pós, tá bom? Um abraço para você, até já, tchau, tchau. Muito bem, pessoal, vamos voltando aqui para a nossa aula e vamos voltar aqui para a nossa decadência. E eu quero abrir essa nossa segunda aula aqui, nosso segundo bloco, mostrando para você essa ideia, a de que a suspensão da exigibilidade não impede o prazo decadencial. Quando a gente olha para a figura do artigo 151 do CTN, nós ainda vamos falar das causas de suspensão da exigibilidade do crédito, mas é importante você entender o seguinte: lá no artigo 151 nós temos a previsão de todas as situações que suspendem a exigibilidade do lançamento. Então você vai ver lá, moratória, depósito, processo administrativo, liminar e mandado de segurança, tutela antecipada, parcelamento. Se eu estou ali com qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, não está afastado, isso não vai afastar, não está modificando a fluência do nosso prazo decadencial. Fala assim, Rubens, como assim? Mas já não teve lançamento e você suspendeu? Sim, acontece isso. A minha questão com você é a seguinte: imagine que eu ingresse com uma ação para anular, por exemplo, o lançamento do débito tributário, uma ação declaratória, vamos fazer diferente, uma ação declaratória para impedir uma cobrança indevida. Então, vamos ilustrar uma situação fictícia aqui, mas para a gente tentar entender o aspecto prático disso. Imagine que uma igreja te procure hoje com a seguinte informação: olha, lá na minha cidade publicaram uma lei mandando cobrar IPTU das igrejas. Isso é claramente inconstitucional. Claramente inconstitucional por conta da imunidade tributária que nós já falamos, nós já vimos. Mas imagine uma situação como essa, onde uma prefeitura X cria uma lei, e essa lei diga que vai cobrar IPTU das igrejas a partir de 2021. Você poderia entrar com uma ação de cara para declarar a inexigibilidade dessa cobrança, para que ela sequer venha a acontecer, sequer venha a nascer esse lançamento. Isso é possível. A questão é a seguinte: a partir do momento em que você ingresse com essa ação, você poderia, eventualmente, pedir que o juízo te desse uma tutela antecipada, uma liminar, se fosse um mandado de segurança, para que não houvesse o lançamento desse crédito no curso da ação. Você até poderia fazer isso. A questão é, pedir isso e ganhar uma liminar como essa, ganhar uma tutela como essa, não faz sentido. Por quê? Uma tutela ou uma causa de suspensão não é suficiente para afastar, para inviabilizar o direito que a Fazenda tem de lançar o tributo. Por quê? Porque não existe causa suspensiva da decadência. Não existe causa que suspenda a decadência. Existe causa que suspenda a prescrição, que é outra coisa. As causas de suspensão de decadência simplesmente não existem, é um prazo que corre direto. Então, quando eu penso aqui na nossa decadência, é importante entender que ainda que eu tenha
Ainda que eu tenha uma decisão liminar que impeça o fisco de me cobrar, essa decisão não impede que o fisco lance. Ou seja, se eu ingresso com uma ação como essa ação demora 5 anos para ser julgada, por exemplo, então imagine que a igreja te procurou hoje, maio de 2020, para entrar com uma ação para evitar que o IPTU 2021 seja cobrado da entidade religiosa. Aí o que você faz? Você entra com uma ação declaratória, manda descanso preventivo, falando, olha, não pode, papapá, e aí você vai pedir uma tutela, uma liminar para que não seja lançado. Não faça isso. O que você tem que pedir é que, para que caso haja lançamento no curso da ação, que fique então com a exigibilidade suspensa. Porque não há nada que permita ou que autorize o juízo a impedir a fazenda de exercer o seu direito potestativo de lançar. Olha comigo esse julgado. Uma liminar não impede que o fisco lance para prevenir a decadência. Então, embargos aqui, ó, nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fadigador, que é de 5 anos. Somente quando não há pagamento antecipado ou prova de fraude ou simulação é que se aplica o artigo 1731 do CTN. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o fisco de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando a cobrança do seu crédito, tais como extinção de dívida ativa, execução, penhora, e eu poderia citar agora protesto, né? Mas não impossibilita a fazenda de proceder à regular constituição do crédito para prevenir a decadência do direito de lançar. Olha que interessante, a fazenda, o juízo, perdão, ela pode dar uma tutela, uma decisão, uma liminar, alguma coisa, para que impeça o fisco de praticar ato contra o contribuinte. Então, efetivação da cobrança, ajuizamento de execução fiscal, efetivação da extinção de dívida ativa, execução do bem, penhora de bens, em qualquer curso, inclusive já na fase de execução fiscal, poderia haver essa decisão que suspendesse isso. Agora, em momento nenhum, uma decisão judicial pode impossibilitar a fazenda pública de constituir o crédito tributário. Se ela faz isso, ou quando acontece isso, a gente verifica que o juízo está agindo fora daquilo que ele pode, fora das suas permissões legais. Ele não pode impedir a fazenda de exercer o seu direito de lançar o crédito tributário. Então, pessoal, quando a gente analisar qualquer situação como essa, quando estivermos diante de uma ação onde se busque esse reconhecimento de um vício, de uma possibilidade legal para afastar uma cobrança, especialmente a futura, peça sempre uma tutela, uma liminar, para que caso haja o lançamento no curso da sua ação, que então ele tenha a exigibilidade suspensa. Pedir que a fazenda seja impedida de lançar não é uma prerrogativa dada ao Poder Judiciário. Por quê? Ele não pode impedir, já que não existe nenhuma causa que suspenda o direito de a fazenda constituir. Então, a partir do momento em que a gente peça isso, a gente vai ter uma situação, uma sinuca de bico, a gente não consegue sair disso. Então, peça sempre que, caso haja um lançamento no curso da sua discussão, que esse lançamento, então, ganhe suspensão da exigibilidade por força de uma decisão judicial, tá? Mas aí com o tributo já constituído, com o tributo já lançado, tá bom? Essa na verdade, uma sugestão que eu faço aí para você, beleza? Um outro ponto que é importante a gente destacar, até em relação a isso, é lembrar que essa matéria é matéria própria de lei complementar. Então, se nós tivermos qualquer situação aí legislativa que venha a tratar de prescrição e decadência, quem tem competência para tratar isso é a lei complementar. E eu estou falando aqui de uso, por exemplo, da figura do CTN, né? O CTN, que tem o status de lei complementar, como nós já vimos, né? Ele pode tratar disso. Então, somente uma outra lei complementar tem condição de tratar, de aplicar a figura da decadência de acordo, de regular, a decadência, de acordo com o que nós estamos vendo aqui. E em matéria tributária, essa é a cara, esse é o jeitão da decadência quando nós falamos aqui
da matéria tributária, tá bom? Olha mais um julgado que eu queria mostrar com vocês, usando a figura da decadência numa hipótese de exceção de pré-executividade. Deixa eu só fazer uma introduçãozinha aqui. O que é uma exceção de pré-executividade? É uma das vias pelas quais o contribuinte pode se defender na execução fiscal. Então, a gente vai mais para frente falar de execução fiscal, mas a ação de execução fiscal, a ação através da qual o fisco vai exigir do contribuinte a cobrança, né, vai fazer a cobrança dos tributos, a execução fiscal, ela tem a prerrogativa, né, uma característica que é dela, é que o contribuinte só pode embargar quando e se ele garantir o juízo. Então, tem que haver uma penhora para garantir o juízo, para que então se autorize a oposição de embargos à execução fiscal. E a jurisprudência, a doutrina, criaram uma exceção de pré-executividade, ou seja, é uma medida que o contribuinte pode se valer antes da garantia do juízo, antes da penhora feita, para que ele possa trazer questões de ordem pública para que o juízo analise. Entre essas figuras, nós enxergamos aqui a nossa decadência. Olha o que fala esse julgado aqui. As matérias passíveis de serem legadas em exceção não são somente as de ordem pública, mas também todos os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. É possível arguir-se prescrição intercorrente por meio de exceção de pré-executividade, sempre que demonstrada a prova documental inequívoca, constante dos autos ou apresentada juntamente com a petição. Ou seja, aqui eu citei um exemplo de prescrição, mas para mostrar para você que a figura da decadência, ela poderia, por ser também uma matéria onde não depende de dilação probatória, onde não depende de uma análise mais profunda, não precisa de fazer prova pericial, por exemplo, eu não preciso fazer uma análise diferente ou mais profunda, basta a constatação do fato, né? Se houve ou não a aplicação do Instituto dentro do prazo legal, dentro daquilo que a gente entende dos 5 anos, conforme nós falamos ali agora, tá? Então, para a gente consolidar o nosso entendimento, é lembrar: se meu tributo tiver um lançamento direto, IPTU, IPVA, ou lançamento por declaração, ITBI ou ITCMD, ou for um tributo por homologação, objeto de auto de infração, a minha contagem vai ser sempre a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, do ano seguinte, aquele em que aconteceu o fato gerador. E a partir dali, a gente vai contar o nosso prazo decadencial nessa hipótese. Eu li com vocês um pouco mais cedo, logo no primeiro bloco nosso, no comecinho da nossa aula, o nosso artigo 150 no parágrafo 4º. Vou voltar com ele na tela, porque quanto aos tributos de lançamento por homologação, a gente vai analisar de uma forma um pouco diferente, né? Porque eu falei para você que vai ser contado a partir da data do fato gerador, né? Então, se a lei não fixar o prazo da homologação, será de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Passado esse prazo, sem que a fazenda tenha se pronunciado, está homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário. Pessoal, aqui a gente está diante de uma situação onde estamos no tributo sujeito ao lançamento por homologação pleno. O que significa isso? Contribuinte declarou e contribuinte antecipou o pagamento. Então, eu estou diante de uma situação onde houve o lançamento de um tributo, onde houve a declaração, obrigação acessória, acompanhado do regular pagamento do crédito tributário. Há, inclusive, o entendimento de que se o contribuinte declarou, ele já deu início ao lançamento. Então, eu já não falaria mais de decadência, tá? Então, essa análise, essa ideia, ela é bastante presente, porque quando o contribuinte apresenta a declaração de informações, a DCTF, a declaração de imposto de renda, quando ele apresenta a GIA, qualquer critério que seja de cumprimento de obrigação acessória, ele está dando início ali ao lançamento. Tanto é que várias pessoas que declaram o tributo e não pagam são cobrados pela Fazenda Pública nos moldes daquilo em que eles declararam, tá? Agora, sem nenhum outro procedimento, digo. Então, a gente enxerga que ali existe de fato um início do procedimento de lançamento. Mas vamos olhar algumas figuras acerca desse tema e eu quero dividir com você a redação da súmula 436. A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Então, vai na linha daquilo que eu te falei agora.
Se eu declarei, eu estou constituindo o crédito tributário, ou seja, se eu fiz a minha declaração, se eu apresentei a minha informação, não tendo realizado o pagamento, eu estarei sujeito à cobrança, porque o tributo já foi efetivamente constituído. Você pode perguntar, Rubens, então isso afasta, por exemplo, o direito de a Fazenda fazer algum lançamento suplementar? Não afasta, porque o fato de eu ter declarado e ter dado... ter reconhecido, na verdade, o crédito tributário naquele patamar, não quer dizer que eu tenha declarado certo. E ainda assim a Fazenda pode vir e através de um auto de infração, através de um procedimento fiscal, pode vir e constatar uma diferença maior em termos de declaração. Mas note, o cumprimento da obrigação acessória, reconhecendo que existe ali um passivo e que aquele valor X representa o nosso passivo, é para a gente aqui um caracterizador do lançamento, da constituição do nosso crédito tributário, tá? Então, essa figura é uma figura que nós temos que considerar sempre quando a gente vai trabalhar com tributos, porque a declaração já gera por si só a obrigação tributária, tá? Agora, quando eu penso num tributo declarado em que foi pago, ou seja, eu declarei certinho, mas e paguei, eu declarei certinho, já fiz o recolhimento, a gente já tem uma situação ali de prazo para homologação. Então, se eu entreguei certinho e fiz o pagamento certinho, então eu vou ter iniciado o meu prazo para homologação lá nos termos do artigo 150, parágrafo 4º. Se a Fazenda ficar silente, se a Fazenda não fizer nada em relação a isso dentro dos 5 anos, a gente vai ter a chamada homologação tácita. Vai haver uma homologação tácita do crédito tributário, afastando aí qualquer possibilidade de constituição futura ou de cobrança futura. Se eu declarei certinho e paguei certinho e a Fazenda ficou silente, então ela tem ali uma prerrogativa, né, de expressamente homologar a minha informação, ou se nada fizer, eu tenho a extinção do crédito tributário mediante o decurso do prazo quinquenal pela chamada homologação tácita. Se você, quando você declara imposto de renda e acompanha lá a sua declaração, você consegue perceber isso, né? Se tem lá aguardando análise da sua declaração, ou se ela já foi processada, então você consegue ver se já houve análise, se não houve análise. Se houve análise, tem que ter tido algum tipo de ação para cobrar caso tenha alguma diferença, ou não, tem lá o ok do fisco. Quando eles expressamente homologam, nós temos uma causa extintiva da obrigação. Se eles expressamente homologam, há uma causa extintiva. Agora, se eles verificam lá que existe algum tipo de falha, pode haver o prosseguimento da cobrança, como até nós já falamos quando falamos de lançamento, tá? Então, se a Fazenda ficar omissa, ela vai ter a homologação tácita. Do contrário, a gente teria a possibilidade aí de um lançamento suplementar, se ela não ficasse quieta e apresentasse algum tipo aí de ação, algum tipo de providência, tá? Olha essa outra análise aqui. O tributo que foi pago, mas não foi declarado. Isso pode acontecer. A falta da declaração, mesmo com um pagamento feito, pode gerar a aplicação do artigo 173. Por quê? Porque quando a gente não declara, a fisco ainda tem a questão da Constituição. Olha essa súmula 555. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito conta-se exclusivamente do artigo 173, inciso 1, nos casos em que a lei atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame de autoridade. E aí eu aplico isso com ou sem pagamento. Se eu paguei, mas não declarei, ou se simplesmente não declarei, a minha contagem vai se dar com base no artigo 173, inciso 1, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte. Por quê? Porque o lançamento, nesse caso, gente, ele vai ser objeto de lançamento de ofício, né? Porque a falta da informação ou a carência da informação prestada pelo contribuinte vai acabar fazendo com que a Fazenda tenha necessariamente que atuar nesse procedimento com vistas à constituição desse crédito. Então, se houver ou quando houver qualquer tipo de falha ou de ausência de informação prestada pelo contribuinte, nós não teremos nenhum tipo de
de possibilidade de constituição que não a do artigo 173. Então, o prazo decadencial, o lançamento vai ser de ofício e o prazo decadencial vai se contar na forma do artigo 173, inciso 1. Então, a falta de informação enseja isso, autoriza isso, permite que a Fazenda Pública faça um lançamento de ofício. Ah, Rubens, mas o cara antecipou o pagamento. Não interessa muito bem isso. Sabe por quê? Pensa comigo, por exemplo, naquela hipótese do imposto de renda da pessoa física. O cara foi lá, mês a mês, a sua fonte pagadora reteve lá no imposto, no seu salário, o valor do imposto de renda. Então, mês a mês houve retenção. Só que chega lá em março, abril do ano seguinte, ou em anos de pandemia, até junho, né? Mas chega lá o momento de declarar e o contribuinte não faz nada. Qual que é a forma que a Fazenda tem de apurar esse crédito? Ela vai ter que fiscalizar esse sujeito. Porque pode ser que a sua receita não tenha sido só do seu salário. Pode ser que ele tenha o salário, também tenha lá, sei lá, um aluguel, também tenha uma outra fonte de renda. E aí, quando se cruzarem as informações através de um ato de fiscalização, então se constata que o sujeito não tinha declarado, e aí, nesse caso, ele tem outras fontes de receita, e aí ele tem que pagar um tributo maior, por exemplo. Ou até mesmo a cobrança do descumprimento da obrigação acessória, a multa, por não ter entregado a obrigação acessória. Isso vai ser lançado, vai ser imposto ao contribuinte, e essa imposição dessa multa vai ser por ato de ofício. Então, vai ser através de ato de ofício, né, de lançamento de ofício. Então, a gente vai enxergar que nessa história toda, a gente verifica que o ato de lançamento, a constituição do crédito, tanto do crédito quanto da multa, vai se dar, né, tanto do tributo quanto da multa, né, vai se dar por um ato de ofício, porque o contribuinte deveria fazer algo e não fez. Por isso que é uma complementação daquilo que nós falamos na aula passada. A carência de informação, a falta do cumprimento da obrigação acessória, pode sim ensejar o lançamento de ofício, tá? De acordo com o que a gente está falando aqui, e a contagem do prazo decadencial vai se dar na forma do artigo 173, lá no inciso 1. E aí, quando eu tenho tributo não declarado e nem pago, né, o tributo que não foi declarado e não foi pago, a ausência de declaração sem o pagamento antecipado vai gerar a aplicação do artigo 173, inciso 1, a decadência vai ser contada do primeiro dia do ano seguinte, aquele lançamento poderia ter sido efetuado, mas não o foi, tá bom? Então, quando a gente olha aqui para a figura da decadência, reparem que nós temos essa figura bastante presente no nosso dia a dia. Por quê? Há uma fluência, há uma análise a ser feita da obrigação tributária. Eu deixo só comentar uma coisa com vocês. Hoje, por conta até da forma como a nossa relação com o Estado se dá, o lançamento, a decadência é muito difícil de se efetivar. Tanto a decadência quanto a prescrição, mas existem, tá? Por quê? Por conta de sistemas. Hoje a Fazenda tem acesso às informações das empresas, dos contribuintes pessoa física, e qualquer tipo de letargia nessa atuação, talvez mais por uma deficiência de falta de pessoal às vezes, do que de falta técnica, né? Porque a Fazenda Pública às vezes não tem mão para fazer tudo acontecer, né? Agora, mesmo assim, são 5 anos que eles têm para apurar, é bastante tempo. Então, assim, existe uma análise aí a ser feita, a gente tem que considerar isso com algum cuidado. Mas, só para mencionar, existe hoje uma dificuldade maior de efetivação de decadência, porque os sistemas não permitem, na verdade, né, que aconteça isso. O lançamento acaba sendo feito, acaba tendo um robozinho na Receita lá que avisa pro fiscal, para fiscalizar, enfim, tem toda uma tecnologia por trás disso que acaba gerando essa nossa análise, tá? Mas enfim, olha comigo aqui também o que o professor Leandro Paulsen, o desembargador Leandro Paulsen, colocou lá no livro dele. Quando se fala em decadência do jeito do fisco lançar, por óbvio, está se referindo ao lançamento de ofício, que é a modalidade prevista em lei para alguns tributos, mas que também tem papel supletivo na falta de colaboração e atuação do contribuinte nos casos de lançamento por declaração e lançamento por homologação. Olha que interessante. Ele fala aqui dessa figura como sendo aplicável ao lançamento de ofício e não ao lançamento por homologação.
Por que ele encara dessa forma? Porque no lançamento por homologação, o contribuinte é quem faz todo o trabalho. Né? O contribuinte que faz o papel dele. Então, se o contribuinte faz, já deu início ao lançamento, não se falaria a princípio em decadência por conta disso. O contribuinte já deu início. Agora, se o contribuinte não fez nada, então a fazenda vai ter que fazer de ofício, e aí eu saí da regra do artigo 150 e caí na regra do artigo 173, inciso 1, lançando de ofício quando o contribuinte deveria ter feito o lançamento. Se a gente lembra do artigo 149, né, lá do CTN, falamos no lançamento de ofício, uma das hipóteses é quando o contribuinte deixa de fazer. Então, se o contribuinte deixou de fazer alguma coisa, a fazenda vem e lança em desfavor do contribuinte, suprindo essa omissão, fazendo com que o lançamento se dê de ofício. Então, ele coloca lá, eu nem falo de decadência na homologação, porque na homologação o contribuinte declara e deu início ao lançamento. Se eu vou pensar nisso só para quando o tributo for sujeito ao lançamento por homologação e o contribuinte nada fez, o fisco vem e lança de ofício, imputando a obrigação tributária ao nosso contribuinte. Então, é uma análise aí bastante interessante que a gente pode enxergar em relação ao lançamento aí de ofício. Então, olha comigo novamente na tela. Então, ele coloca para a gente dessa forma aí no livro dele, no livro que ele comenta a Constituição e o CTN, beleza? Então, vamos pensar agora numa outra figura, quando o contribuinte faz um pagamento num valor a menor do que o devido. Vamos lá. Quando a gente fala de pagamento a menor, né, então o contribuinte fez um pagamento, mas fez um pagamento num valor menor do que efetivamente devido, olha o que nós temos aqui na doutrina. O professor Luciano Amaro trata do tema aqui da seguinte forma, ó. Se o sujeito passivo antecipa o tributo, mas faz em valor inferior ao devido, o prazo que flui para a autoridade é para a autoridade manifestar-se sobre se concorda ou não com o montante pago. Se não concordar, deve lançar de ofício, desde que o faça antes do término do prazo, cujo transcurso implica homologação tácita. Assim, o prazo após o qual se considera realizado tacitamente o lançamento por homologação tem natureza decadencial, segundo o conceito do CTN, pois ele implica a perda do direito da autoridade administrativa, recusando a homologação, de efetuar o lançamento de ofício. O que é passível de decadência, pois, é o lançamento de ofício, não por homologação. Então ele vai na mesma linha que o Leandro Paulsen, né? O Leandro Paulsen vai na mesma linha que o Luciano Amaro, que é um doutrinador nosso dos clássicos, né? O Leandro Paulsen é mais jovem, enfim, está nativo inclusive, é super jovem, trabalha no TRF lá da 4ª região, e é um cara que a gente gosta muito da forma como ele trabalha. Mas enfim, quando eu olho aqui para essa figura do pagamento feito a menor, a gente foge do artigo 150 e cai no artigo 173, justamente porque nesse caso a fazenda vai lançar de ofício. Então, o pagamento a menor ou o pagamento não feito vão gerar o lançamento de ofício. O que pode acontecer? O contribuinte paga um valor menor, paga metade do tributo, sei lá, era pagar X valor, ele paga o X menos 10, havendo essa discussão acerca do valor, a fazenda não se manifestando acerca disso de forma expressa, ou seja, se ela não lançar e não cobrar essa diferença através de um ato de ofício, a gente vai ter aí fatalmente ocorrida a situação da decadência, mas eu contaria de acordo com a regra do artigo 173, não com base no nosso artigo 150, tá bom? Esse é um julgado. Olha comigo esse outro um entendimento doutrinário. Olha comigo esse julgado aqui, lá do nosso STJ. Olha lá, um caso onde afastamento da decadência, ó. Tributário, imposto de renda, lançamento por homologação, pagamento a menor, incidência do artigo 150, parágrafo 4º, fato gerador complexivo. Lembra que eu falei com vocês das modalidades de lançamento, quando falamos da classificação dos tributos, perdão, nós falamos também do tributo complexivo, aquele que é tido ao longo de um exercício, né? E aqui é afastamento da decadência. Na hipótese do tributo, sujeito ao lançamento por homologação, quando o contribuinte constitui o crédito, mas efetui o pagamento parcial, sem constatação de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial da decadência é o momento do fato gerador.
Aplica-se exclusivamente o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, sem a possibilidade de acumulação com o artigo 173, inciso 1 do mesmo diploma. O imposto de renda é tributo cujo fato gerador tem natureza complexiva. Assim, a completa materialização da hipótese de incidência do referido tributo ocorre apenas em 31 de dezembro do ano calendário. Hipótese em que a renda auferida aconteceu em fevereiro de 93 e o lançamento complementar se efetivou em março de 98. Ou seja, dentro do prazo de 5 anos, uma vez que esse se findava em 31 de 12 de 98. Reparem que nesse caso, qual que é o entendimento que ela esposou aqui? Se o momento do fato gerador, a fixação do valor a pagar só vai se concretizar entre a diferença do que eu tinha em 31 do 12 menos o que eu tinha em 1 do 1, se eu consigo só aferir efetivamente o valor em 31 do 12, de acordo com esse julgado aqui, a gente teria o prazo decadencial aplicado pelo artigo 173, perdão, pelo artigo 150, não pelo artigo 173, mas porque houve lá discussão, ou havia ali a discussão acerca do valor, enfim, e se a Fazenda Pública constituiu isso dentro desses 5 anos, ela está indo na linha de que existe a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, não do artigo 173. E por que eu quis trazer isso para vocês? Porque eu acabei de mostrar para vocês duas figuras, né? Tanto aqui no professor Luciano Amaro, quanto no entender do professor Leandro Paulsen, com o julgado do STJ, que trazem aí pontos diferentes ou pontos divergentes de aplicação, para vocês verem o como a gente acaba ficando à mercê do entendimento lá do Poder Judiciário, não tem jeito, né? Olha aqui comigo uma outra forma de analisar. Olha o que ele fala aqui, ó. Para efeito da decadência, o prazo de 5 anos é apenas contado da data do fato gerador, se efetuado o pagamento antecipado do débito, o que não ocorreu no caso. Não tendo sido efetuado o pagamento antecipado do tributo, com base no artigo 173, parágrafo 1º do CTN, o prazo decadencial iniciará no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado pelo contribuinte que não fez. Constituído o crédito tributário com a notificação do lançamento, passa a fluir o prazo prescricional, constante o artigo 174 do CTN. A partir da notificação do contribuinte, o crédito tributário já existe, mas ele está sujeito à desconstituição da via administrativa se for impugnado. Nos termos do artigo 153 e 151.3, a interposição de recursos suspende a exigibilidade do crédito. Mas eu queria mesmo ficar com a parte primeira aqui com vocês. Os efeitos da decadência, o prazo de 5 anos é apenas contado da data do fato gerador se houve pagamento antecipado, o que não teve. Então, nesse caso, aplica-se o artigo 173 lá no inciso 1. Não tendo sido feito o pagamento, aplica o artigo 173, inciso 1, e o prazo se inicia no dia seguinte, no primeiro dia do ano seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado pelo contribuinte, mas não o fez. Então, notem, pessoal, como a gente trabalha, como a gente tem esses entendimentos divergentes aí no nosso judiciário, na interpretação da norma tributária. Isso é normal. Não estou falando que é bom, mas é normal, e isso é importante porque a partir daí a gente estabelece e vai criando teses tributárias. Nesse caso, o entendimento basilar hoje, o entendimento mais assente hoje, é no sentido de que o não pagamento enseja o lançamento de ofício do valor a cobrar. Então, se eu não paguei, a Fazenda vai ter que impor a obrigação para mim através de um ato de um lançamento de ofício. Se eu faço esse lançamento de ofício, eu estou imputando obrigação tributária para o contribuinte mediante o ato administrativo, fazendo com que não se tenha, nesse caso, nessa hipótese, aplicabilidade para o artigo 150, parágrafo 4º. Por quê? Lá no lançamento por homologação, você lembra da nossa última aula, eu tenho declaração, o lançamento por homologação pressupõe o pagamento antecipado com a homologação. Se eu não tive pagamento antecipado, ou se eu não fiz pagamento antecipado, não há que se falar na homologação. Não tem como homologar se eu não tenho pagamento prévio. Então, a ausência do pagamento prévio afasta, de toda forma, a possibilidade de a Fazenda Pública constituir esse crédito, homologar o crédito, já que não houve pagamento. Eu tenho que ter os dois, pagamento com homologação. Se eu não tenho pagamento, por mais que eu tenha informação a ser homologada, eu não vou dar extinção. Eu posso até homologar a informação, mas essa homologação não vai extinguir o crédito.
Porque não teve pagamento. Então eu antecipo o pagamento e homologo a informação. Se isso tudo foi feito, o fisco tem 5 anos para homologar e a homologação vai ser tácita ou expressa, tanto faz, mas aí não há o que cobrar. Se falta um ou se falta outro, se falta informação ou se se falta pagamento ou se a informação prestada não é digna de homologação, não está correta, ou se faltam os dois, a Fazenda ela vai lançar isso de ofício, porque ela vai impugnar a informação prestada, ela não vai concordar com a informação prestada e ainda por cima, além disso, ela também vai cobrar o valor do tributo, seja o declarado não pago, seja o não declarado e apurado por meio da fiscalização. Então, o auto de infração, o ato que vai constituir esse crédito tributário, ele vai dar número para essa obrigação, impondo essa obrigação a gente, a mim e a você, de forma por meio de um lançamento de ofício. A cobrança vai se dar igual aquelas hipóteses que nós vimos no artigo 149 do CTN. Então, quando eu levo a efeito, quando eu faço acontecer a cobrança pela via do processo, pela via do lançamento de ofício, eu sempre vou fazer a contagem dessa decadência com base no artigo 173, inciso 1, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o tributo poderia ter sido efetuado, tá? Então, é importante a gente ter essa informação muito clara na nossa cabeça. Uma vez eu me recordo de um caso onde um cliente me procurou. Eu não me recordo se já contei essa história para vocês, eu acho que não, mas eu vou contar novamente. Um cliente me procurou com uma execução fiscal, e aí ele me procurou com a execução fiscal lá, e nessa execução fiscal tinha lá uma data de homologação, uma data de declaração, né, que era muito superior à data do fato gerador. Então, o que aconteceu? O cliente foi lá, praticou um fato gerador de ICMS num período X, e ele só fez a entrega da declaração dele, tipo 1 ano e meio depois. Então, eu não lembro datas aqui, mas vamos imaginar o seguinte. O fato gerador foi em janeiro de 2013, ele entregou a declaração do ICMS dele, a GIA, em maio de 2014, por exemplo. Se eu contasse a decadência dele a partir do fato gerador, eu teria extinção da obrigação, porque, eu estava discutindo ali, nem decadência, era prescrição. Mas onde eu quero chegar com vocês? A Fazenda Pública, ele fez a declaração, ele praticou o fato gerador, fez a declaração dele 1 ano e meio depois, e ainda assim sofreu depois uma execução fiscal. A execução fiscal, o que ela fez? Ela veio para cobrar o tributo na forma como ele declarou, baseado no fato gerador dele. 1 ano e meio ali, não havia nada para se falar em termos de decadência. Poderia eventualmente discutir a prescrição entre a data da execução e a data da constituição do crédito, enfim. Mas não quero falar disso agora. Eu quero que você veja o seguinte, a Fazenda ela levou a efeito a execução desse sujeito baseado no conteúdo da informação que ele prestou, mesmo que com atraso. Não dá para eu falar que não foi um lançamento de ofício, mas o que eles fizeram? Eles homologaram a informação prestada pelo contribuinte e com base na informação prestada executaram ele. Então reparem, ela não extinguiu a obrigação, ela chancelou, ela falou, você me declarou que recebeu 100, então eu vou te cobrar o tributo sobre 100. Não sei se estava certo ou se estava errado, não teve auto de infração para apurar isso, mas pegaram a informação da declaração do contribuinte e levaram para frente. Se ele não tivesse feito essa declaração 1 ano e meio depois, aí nós poderíamos pensar em decadência. Porque se ele praticou o fato lá em janeiro de 13, ela poderia ficar lá 5 anos sem fazer nada, se ela não tivesse declarado nada, aí sim a gente poderia pensar em decadência se o fisco não tivesse lavrado um auto de infração antes, né, desses 5 anos se passarem. De toda sorte, entenda, a informação prestada ela é importante. Mas eu só vou computar o prazo 150, parágrafo 4º, com o pagamento prévio, somado à homologação. Essa homologação com o pagamento prévio tem que acontecer em 5 anos. Se não acontecer em 5 anos, contados do fato gerador, a homologação ela será tácita. Tá bem?
Se não, aplica-se o artigo 173. Vamos indo para a parte final aqui do nosso encontro de hoje. Olha isso aqui também que eu tirei do livro do professor Leandro Paulsen. Olha essa expressão aqui. O depósito de montante integral, depósito de valor, não impede o lançamento. Este só se fará necessário se o montante depositado for em valor inferior ao devido. O prazo para lançamento da diferença depende do depósito ter sido realizado no vencimento ou posteriormente. Nesse caso, aplica-se o artigo 150, parágrafo 4º, contando-se 5 anos da ocorrência do fato gerador. No segundo caso, aplica-se o artigo 173, inciso 1, contando-se os 5 anos do primeiro do exercício seguinte, aquele que vencido o débito. Note-se que o depósito equipara-se ao pagamento porque, com ele, resta garantida a satisfação do crédito em dinheiro, dependente então somente do resultado da demanda. Embora tratado pelo CTN como uma causa suspensiva da exigibilidade, a legislação federal atribuiu ao depósito regime que implica a transferência dos valores ao fisco, implicando, pois, inclusive a disponibilidade de valores pelo credor, sujeito a posterior devolução no caso de procedência da demanda. No depósito assim, no regime legal atual, equivale a declaração acompanhada de pagamento sujeito à condição resolutória. Olha que legal isso aqui. Ele está diante de uma situação, ou trazendo uma situação, onde o contribuinte opta por depositar o valor do tributo dentro do vencimento para a discussão do crédito. E aí, no entender dele, nesse caso, aplicar-se-ia a regra do artigo 150, parágrafo 4º, se eu depositei no vencimento. 173, inciso 1, se eu depositei após vencido. Mas reparem, o que o depósito é? O depósito é uma das causas de suspensão da exigibilidade, onde eu posso garantir a discussão mediante o depósito do valor total e levar a discussão para a briga. Levar a questão para a briga, levar a questão à discussão pelo judiciário. Se eu faço isso, no entender dele, a gente tem ali uma situação de decadência, caso haja qualquer tipo de análise que seja favorável ao contribuinte. Vamos imaginar que eu deposite o crédito, ganhe ação, eu vou levantar o dinheiro. A fazenda não vai ter prerrogativa de lançar mais nada, porque estaria ali diante de uma situação onde o depósito foi feito com o levantamento por parte do contribuinte. Então, pode até ser, eventualmente, alguma estratégia, né, em relação a isso daqui. E aí, a gente tem uma outra análise aqui, essa aqui extraída da obra do professor Sacha Calmon Navarro Coelho, bastião aí de tributário. O depósito for insuficiente, não abrangeu a totalidade do crédito tributário, cuja legitimidade, no entanto, foi declarada pelo judiciário. Poderá a Fazenda Pública lançar suplementarmente resíduos creditícios? A resposta é afirmativa. Aqui não há de se falar em preclusão do ato de lançar e, consequentemente, em decadência do direito do crédito. É que existia a ordem judicial impeditiva do lançamento enquanto se examinava fundamento de validez legislativa da pretensão fazendária. Uma vez que removido o obstáculo, pode a fazenda lançar, e tem 5 anos para isso, a contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que poderia ter sido efetivado, do exercício que foi prolatada a sentença de mérito. Uma questão aqui, um ponto controverso aqui, trazido pelo mestre Sacha Calmon, dado que ele coloca aqui a possibilidade de que, se o contribuinte fez o depósito para discutir no valor integral, no valor menor, ele, na verdade, ele nem suspenderia essa exigibilidade. Então, a minha sempre vontade de colocar as questões aqui, justamente para a gente trazer discussão, para trazer embate. Na minha concepção, se eu faço um depósito para discutir uma obrigação tributária no valor menor do que o devido, eu não tenho sequer a suspensão da exigibilidade, porque o lançamento feito a menor, ou o depósito feito a menor, ele não tem força de suspensão, como prevê o artigo 151. Se você pegar o artigo 151, o depósito suspende a exigibilidade quando feito no montante integral. Então, é importante, e aí eu sempre trago isso porque a gente não vai ser procurado por aquele cliente que está com tudo certinho, bonitinho. Ele quer, o que procura a gente é a desgraceira. E aí a gente tem que buscar teses, buscar argumentos para tentar ajudar, tentar salvar a pele, né, do nosso contribuinte. Mas aí estão algumas questões aqui bastante evidentes aqui sobre a figura da nossa decadência. Pessoal, para concluir o nosso encontro de hoje, vamos lembrar, decadência é causa que extingue o crédito quando a fazenda pública não se movimenta no sentido de constituir o crédito tributário, quando ela não efetiva o lançamento do crédito tributário. Se ela deixa de efetivar o lançamento do crédito tributário, ela
perde esse direito, o direito sobre o próprio crédito. Ela não pode lançar depois, e mesmo se eu pagar depois alguma coisa espontaneamente, não existe essa possibilidade. Eu tenho direito de pegar o dinheiro de volta. Por quê? Se o tributo for atingido pela decadência, ali é uma causa de extinção da obrigação. A fazenda perde o direito de lançar, perde o direito de constituir, perde o direito de fazer acontecer a obrigação tributária. Então, essa é a nossa decadência. Não tem nada a ver com prescrição, que a gente vai falar na nossa próxima aula. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Aquilo que não ficou, manda mensagem, a gente vai trocando ideia, a gente vai tentando elucidar o máximo do que for possível para você aí no seu dia a dia. Obrigado pela confiança de vocês sempre, espero que estejam bem, como foi no começo da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até um próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.